Olha, hoje a gente vai falar de uma ferramenta de sobrevivência, uma das mais poderosas que existem e que todo mundo tem, mas que na maioria das vezes a gente ignora. E essa ferramenta é o medo. Essa frase da Margaret Atwood nossa, é muito forte, né? Acima de tudo, recusar-se a ser uma vítima. É com essa mentalidade que a gente começa a nossa análise de hoje, com uma história de sobrevivência que podia acontecer com qualquer um. Começa numa situação super banal, a volta do supermercado. Essa mulher da história se chama Kelly. E para ela era só mais um dia comum, até que não era mais. Sabe aquele sentimento estranho? Aquela coisa no fundo da barriga que diz que algo não está certo? Foi exatamente isso que ela sentiu. E esse momento mudou a vida dela para sempre. Então vamos mergulhar na história dela. A experiência da Kelly é um exemplo perfeito e até um pouco assustador do que está em jogo quando a gente decide ignorar a nossa intuição. Porque às vezes a diferença entre ouvir e não ouvir essa voz interna é literalmente uma questão de vida ou morte. E olha só como as coisas vão se desenrolando. Parece tudo tão inofensivo no começo, né? Kelly tá voltando para casa, cheia de sacola de compra. Aí no terceiro andar, uma das sacolas rasga e um monte de latas sai rolando escada abaixo. De repente, lá do segundo andar, ela ouve uma voz: "Deixa que eu pego para você". E quando ela chega na porta dela, o cara insiste. Ele insiste em levar as compras para dentro do apartamento. Cada passo, cada pequena coisinha foi escalando o perigo sem que ela se desse conta. E foi aí que o primeiro alarme soou na cabeça dela. "Eu te ajudo", ele disse. E ela: "Não, obrigado, eu consigo". Mas a intuição dela já estava gritando. Tinha alguma coisa no tom de voz dele que não batia, sabe? Mas aí vem aquela coisa, a culpa, o medo de parecer grossa, de ser mal educada, e ela fez o que muita gente faz, silenciou essa vozinha. No exato momento em que ela soltou a sacola de compras na mão dele, ela passou o controle da situação. Foi um ato pequeno, quase simbólico, mas que significou tudo. Para ele, foi um sinal verde. Um sinal de que ela estava disposta a ignorar o próprio instinto para não criar um conflito. E claro, lá dentro, a promessa de que ele só ia deixar as compras e sair foi quebrada. O que aconteceu ali foi um pesadelo que durou 3 horas. Um ataque horrível. E depois de tudo isso, quando ele finalmente começou a se vestir, ela sentiu um pingo de alívio. Ela pensou: pronto, acabou. Ele estava vestido, pronto para ir embora. Então, por que ele foi até a janela e fechou? Uma coisa tão pequena, tão sem lógica. Mas foi esse detalhe que fez tudo mudar. A intuição dela, que antes sussurrava, agora estava gritando. O perigo não tinha acabado. Na verdade, ia ficar muito, muito pior. Ela soube, naquele instante ela soube que ele planejava matá-la. E aí, um medo diferente tomou conta. Não era ansiedade, não era preocupação, era medo de verdade puro. E foi esse medo real, esse instinto de sobrevivência, que deu a ela a força para agir e conseguir escapar. Ok, vamos fazer uma pausa aqui e voltar um pouco. A pergunta é como ele conseguiu entrar no apartamento em primeiro lugar. Para entender isso, a gente precisa olhar para as táticas de manipulação que são, infelizmente, muito comuns. Existe quase um manual, um passo a passo que predadores usam. Vamos ver os sinais. Primeiro, o que se chama de associação forçada. Ele começa a usar a palavra nós, como se eles já tivessem uma conexão. Nós temos um gato com fome lá em cima, por exemplo. Segundo passo, charme e gentileza. Ser super prestativo para baixar a guarda da pessoa. Terceiro, muitos detalhes. Ele dá informações que ninguém pediu, para parecer mais crível. E o quarto, talvez o mais importante, eles simplesmente não aceitam um não como resposta. Ele ignora. Entender essas táticas leva a gente para a ideia central do especialista em segurança Gavin de Becker. Ele propõe uma virada de chave no nosso pensamento. E se o medo não for o vilão? E se ele for, na verdade, um presente? A ideia do De Becker é que a gente precisa parar de colocar todo tipo de medo no mesmo saco. O medo de verdade, o medo genuíno, é um sinal de sobrevivência. É um alarme que soa em resposta a um perigo real que está acontecendo agora. E ele não só avisa, ele dá a energia que a gente precisa para fugir e ficar em segurança. E aqui está a diferença crucial. Medo de verdade é um sinal, um protetor, um presente. Ele está ligado ao presente. Já a ansiedade, a preocupação, isso é um obstáculo. É a nossa mente criando cenários ruins que talvez nunca aconteçam. Um te salva, o outro te paralisa. É uma distinção fundamental. Tá, mas se o medo é esse presente tão incrível, por que é tão comum a gente simplesmente ignorar?
A resposta está num ponto cego que quase todo mundo tem: a negação. Pensa nessa situação, que é super comum. Alguém está esperando o elevador. A porta abre e tem uma pessoa lá dentro que, por algum motivo, causa um arrepio, um desconforto. O sinal de sobrevivência, o medo, está dizendo não entra aí. Mas o nosso condicionamento social, a nossa educação diz: nossa, que falta de educação não entrar, eu vou parecer rude. E o que acontece? A pessoa ignora o medo e entra no elevador. Esse conflito interno é a chave de tudo. O Gavin de Becker tem uma frase ótima para isso. A negação é um esquema do tipo pague depois. Você tem um alívio imediato por não parecer rude, por evitar o desconforto, mas o contrato tem letras miúdas, e o preço a ser pago depois pode ser catastrófico. Isso nos leva a outro ponto muito importante: a ideia de que a violência é aleatória. É um mito. A gente tende a pensar que não tem como prever. Mas a verdade é que todos nós somos, na verdade, especialistas em prever o comportamento dos outros. E os números, claro, assustam. Pensa só, mais de 1 milhão de anos de vida humana. É isso que os assassinatos nos Estados Unidos roubam das vítimas todo ano. É um número tão grande que a gente pensa, nossa, é o caos, é imprevisível. Mas não é bem assim. A gente já faz isso o tempo todo sem perceber. Pensa no trânsito. A gente prevê o comportamento de centenas, milhares de outros motoristas todos os dias. A gente olha para um carro e, por sinais minúsculos, a gente sabe se ele vai mudar de faixa, se vai frear. Temos uma precisão incrível. O problema é que a gente não usa essa mesma habilidade quando o sinal de perigo vem de outra pessoa. E aqui está o segredo para prever o que uma pessoa violenta vai fazer. A gente precisa parar de pensar neles como monstros de outro planeta. É preciso aceitar a humanidade deles, por mais perturbador que seja. Porque as ações deles têm uma lógica, têm um propósito, mesmo que essa lógica só faça sentido para eles. E é entendendo essa lógica que a gente consegue prever os próximos passos. Então, depois de tudo isso, qual é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para se proteger? É algo que não se compra, não se aprende num curso. É algo que todo mundo já nasce com. É a intuição. E, de novo, não é mágica, não é paranormal. A intuição é o nosso cérebro funcionando em altíssima velocidade. É ele processando uma quantidade absurda de informações do ambiente e das nossas experiências passadas, muito, mas muito mais rápido do que a nossa mente consciente consegue acompanhar. É como diz De Becker, o processo cognitivo mais complexo que a gente tem e, ao mesmo tempo, o mais simples. É saber sem saber exatamente por quê. E essa é a grande lição de tudo isso. Aquela vozinha interna, aquele arrepio, aquele feeling, não é besteira. É um supercomputador biológico calibrado por milhões de anos de evolução, trabalhando para manter a gente em segurança. A questão que fica é, a nossa intuição é a nossa guardiã. A gente vai escolher escutar o que ela tem a dizer